Fala galera, boa noite. O tema desse vídeo é: o Evangelho de Jesus Cristo é confiável? Sim ou não? Porque ali retrata uma coisa que não é comum acontecer nos dias de hoje, que é a ressurreição de uma pessoa dentre os mortos. Foi o caso de Jesus Cristo. Mas por que que ele é confiável assim, na minha opinião, na minha fé? É porque ele é relatado por várias testemunhas. Então as testemunhas são importantes. Então você tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João relatando sobre a ressurreição de Cristo, além dos historiadores, né? Tacito, Flávio Joséfo do século I, lá no livro A História dos Judeus, ele relata sobre a passagem de Jesus, os milagres que ele operou, que ele tinha discípulos, por que ele foi crucificado na época de Pôncio Pilatos, como ali um governador romano ali dominando os judeus, e aí ele teria ressuscitado, os discípulos teriam anunciado isso. Então é relatado por historiadores também, além dos evangelhos, que não são quatro, são relatados por 4 pessoas, mas é um único evangelho que retrata a ressurreição de Cristo. Agora, um exemplo muito simples: se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é suspeita de cometer um crime, e se as autoridades não têm evidências de áudio, de vídeo, não tem foto nem nada, eles recorrem às testemunhas. E é bem verdade que se as testemunhas quiserem cobertar o criminoso, eles combinam as respostas até na riqueza dos detalhes secundários. Então é muito comum alguém, quando está mentindo, combinar as respostas. E você não vê isso no Evangelho. Tanto é que há divergências no número de capítulos, versículos que não são iguais nos 4 evangelhos. Um tem mais, outro tem menos. Há divergências em assuntos secundários, o que é normal quando as pessoas estão falando a verdade. Então o tema central é a ressurreição de Cristo, mas há divergências, por exemplo, que para os descrentes seriam contradições, para nós são divergências. Um exemplo está lá em Mateus capítulo 20, do verso 29 ao 34. Se você ler Marcos do capítulo 10, do verso 46 ao 52, e Lucas capítulo 18, do verso 35 ao 42, ali relata o que? Sobre a história da cura do cego Bartimeu. Em Marcos ali está escrito, dando o nome do cego. Lucas fala que foi apenas um cego, e Mateus falam que foram 2 cegos. Isso é fácil de entender. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma viagem com a minha família aqui para Recife, uma pessoa me encontrar, um casal me encontrar, e resolver escrever um livro depois sobre essa história de ter me encontrado no aeroporto, provavelmente um escreveria que me encontrou ali no aeroporto, outro citaria que estava eu e a minha família, outro pode até dar o nome dos meus pais. Então você percebe que há divergências, mas a história real ali aconteceu mesmo, encontraram comigo e com a minha família. Então é bem provável que Jesus curou 2 cegos, e Marcos e Lucas só relatou um, e Marcos dá ali o nome de Bartimeu. E nessa mesma passagem fala ali, Mateus e Marcos, que Jesus estava saindo de Jericó, enquanto Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó. E se você for estudar Jericó naquela época, eles tinham vários povoados, então era bem provável que Jesus estava saindo de um povoado de Jericó e entrando em outro. Ou seja, então não há contradição, há divergências. E isso torna o evangelho confiável, além de ter o número de testemunhas, 4 pessoas relatando. Há divergências secundárias, mas a história central da ressurreição de Cristo é a mesma. Temos os historiadores, que também é uma forte evidência, traz confiabilidade ao evangelho e à palavra de Deus. E quem escreveu também é muito importante, porque não foi uma história relatada por uma pessoa individual que não teve contato com Jesus, mas foi alguém contemporâneo, pessoas próximas de Jesus. Então, Mateus e João eram discípulos de Jesus, discípulos diretos de Jesus. E aí você pega João Marcos, era discípulo de Pedro, que era discípulo de Jesus. E Lucas, além de médico, era um historiador do século I, tanto é que ele começa o livro escrevendo por uma autoridade da sua época, o excelentíssimo Teófilo. Ele era discípulo do apóstolo Paulo, que também corrobora, porque ele era alguém que perseguia os cristãos, e aí ele consentia na morte dos cristãos, mandava prender, era um tipo de um terrorista para o judeu e para o cristão dos dias de hoje, né? E ele de repente se converte. Então de repente a transformação do apóstolo Paulo traz confiabilidade. Alguém que era contra a ressurreição de Cristo passa a dar a vida pela causa. A mudança de comportamento dos discípulos de Jesus, é interessante notar isso, porque antes eles eram ali simples pescadores, na sua maioria, totalmente amedrontados com a morte do seu mestre, não fizeram nenhuma revolução ali para salvar Jesus da crucificação, e de repente eles saem corajosamente, todos unânimes, anunciando a ressurreição de Cristo. Ou seja, quem
morreria por uma mentira. Com certeza alguém, ao ser torturado ou preso, falaria ali que Jesus não ressuscitou, desmentiria a história. Então, outro dia eu gravei um vídeo sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Qualquer dia eu posto no canal, dá uma procurada lá no meu Instagram se você me segue lá, e que qualquer dia eu estarei postando aqui. Então isso traz confiabilidade. O período também que o Evangelho foi escrito é muito próximo, então foi entre 30, 40 anos ou até menos da passagem de Jesus, ou seja, não é um livro que foi escrito 100, 200, 300, 600 anos depois da passagem do personagem pelo esse planeta. Então com certeza a história seria adulterada, e tem muitas ali crenças que são voltadas assim. Então assim, o número de testemunhas é importante, quem escreveu os evangelhos é importante, as testemunhas oculares. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve as cartas do Novo Testamento Bíblico, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, que ele viu Jesus vivo, mulheres viram Jesus, os discípulos, mais de 500 pessoas, das quais a maioria estava viva na época que ele escreveu uma das suas cartas. Então, ou seja, pode perguntar para essas pessoas. O fato também de romanos e os líderes religiosos, nem todos os judeus acreditavam em Jesus, eles queriam com certeza desmentir a história se fosse uma mentira, e a mentira tem perna curta. O evangelho não teria sobrevivido tantos anos e chegado até nós hoje, não teríamos pessoas tendo experiências com Jesus, sendo transformadas, ateus se convertendo. O testemunho, o relato de mulheres também é importante. Hoje a mulher tem conquistado um espaço importante no nosso planeta, mas nem sempre foi assim. Você, mulher, sabe disso. E no passado, lá no século I, era muito mais difícil, ainda mais lá na cultura da época. Tanto é que se alguém fosse inventar uma história num livro, jamais colocaria que as primeiras pessoas verem Jesus vivo, ressuscitado, foram mulheres. Com certeza falaria que foi um discípulo, mas nunca você colocaria que foi uma mulher que viu, nenhum grupo de mulheres, porque tirava a credibilidade, porque existia um preconceito na época. Então assim, não tem como ser uma mentira. Então o evangelho é confiável por todas essas questões aí que eu trago a você. Talvez você nunca pensou dessa maneira, mas eu te desafio a você estudar, ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus traz Jesus como rei, numa percepção do rei dos judeus. Marcos como um servo, alguém que deu a vida pelas pessoas, que morreu por todos nós. Lucas traz Jesus como filho do homem, faz uma referência ao Antigo Testamento bíblico. E ali João traz Jesus como filho de Deus. Então traz o lado humano, o lado de Deus, o lado divino, o lado como servo, aquele que se doou, e o lado daquele que é o rei dos reis. Então um forte abraço, desafio você a compartilhar esse vídeo, se inscreve aí no meu canal RM Ferrari, compartilha esse vídeo e bora estudar aí os evangelhos de Cristo. Um forte abraço.